Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no segundo livro histórico de Crônicas, capítulo de número 32, versículo 7, que diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior que está conosco do que com ele. Lendo a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui diante de uma história onde o rei Ezequias, um rei temente a Deus, servo do Senhor, está sendo ameaçado pelo grande rei da Síria. O rei da Síria era um rei muito temível, chamado Senaqueribe, um homem que detinha um grande poder bélico, um homem que detinha um armamento e um exército muito grande, a ponto que destruía e aniquilava todos os seus oponentes, seus inimigos que vinham lutar com ele. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra o momento em que esse rei ameaça o rei Ezequias. O detalhe é que rei Ezequias tinha assumido o trono e ele tinha feito uma reforma no seu governo, colocando todas as coisas em ordem, trazendo um avivamento para a nação. Deus estava se agradando, Deus estava recebendo a adoração, o louvor, as ofertas que o povo daquele momento, o povo de Judá, estava trazendo ao Senhor. Todavia, depois do grande avivamento, em meio àquela grande obra que Deus estava fazendo em Judá, contudo, Deus está usando a vida de Ezequias. Logo depois disso, você vai ler no capítulo 32 de 2 Crônicas, no versículo 1, dizendo assim: depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Ou seja, o rei Ezequias estava sendo fiel a Deus. O avivamento estava acontecendo. As ofertas estavam sendo restauradas. O louvor havia sido colocado novamente. Eles começaram a buscar a Deus de todo o coração. A casa de Deus estava novamente a serviço do Senhor. Estavam cumprindo os mandamentos de Deus, buscando de todo o coração, e Deus estava prosperando. Mas depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Senaqueribe é uma representação do diabo, uma representação do inimigo das nossas almas. Porque é sempre quando nós estamos prosperando na obra, sempre quando nós estamos fazendo o melhor para o Senhor, o inimigo fica com inveja. Aí então o inimigo tenta nos parar, desanimar e nos amedrontar. E foi isso que aconteceu aqui no segundo livro histórico de Crônicas, onde o inimigo Senaqueribe, ele vai tentar amedrontar o rei Ezequias. Todavia, nós vamos entender aqui que Deus vai falar com aquele povo dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com ele. Há uma palavra de alerta e uma palavra de ânimo também ao nosso coração. Nós sabemos que o inimigo está muitas vezes à nossa volta, ao redor, buscando uma oportunidade. Muitas vezes o inimigo tem inveja daquilo que fazemos para Deus, tenta se levantar por aquilo que estamos trabalhando pelo Senhor. Mas sabemos que por mais que o inimigo tente nos amedrontar, por mais que um grande exército do mal tente se levantar contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor, contra a obra de Deus, contra a obra do Deus Todo-Poderoso, o texto bíblico diz para nós: esforçai-vos, tende bom ânimo. Significa que nós precisamos nos esforçar, não podemos nos esmorecer, perder as forças, achar que vamos desanimar, parar, desistir, ou talvez se prostrar diante do mal, diante das ameaças do inimigo. Sabemos que o inimigo ameaça, o inimigo muitas vezes usa de palavras e até de pessoas para tentar nos desanimar. Mas o texto bíblico diz assim: tende bom ânimo. Precisamos estar animados, levantar a cabeça. E o texto bíblico ainda diz assim: não temais. Significa que não ter medo do inimigo, não ter medo das ameaças, não ter medo das afrontas, das palavras que o inimigo usa para tentar tirar a tua alegria, para tentar roubar o ânimo de você fazer a obra do Senhor, de você continuar fazendo algo para Deus.
ainda que o inimigo tenha se levantado contra o teu ministério, contra a tua vida, contra a tua chamada, contra a tua casa, contra a tua família, o texto bíblico está nos alertando dizendo que aquele que está conosco é maior do que aquele que está com o inimigo. Ou seja, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que nos ameaça. Maior é aquele que está conosco do que aquele que muitas vezes tenta nos amedrontar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a igreja do Senhor, contra a vida dos servos de Deus. Por isso, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temam, não tenha medo, tenha coragem. Levanta tua cabeça, respira fundo, continua andando, prossiga, não pare, não olhe para trás. Porque o Deus que está conosco é grande, o Deus que está conosco, Ele é todo poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca falhou e Ele nunca e jamais falhará. E Ele está ao nosso favor, Ele está do nosso lado, Ele está junto conosco, não apenas por um momento, não apenas nos momentos talvez que nós achamos que Ele está, mas pelo contrário, todo momento, todo dia, toda hora, Ele está conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Descansa teu coração, fica com essa palavra, guarde ela no teu interior, no teu coração e saiba que você precisa se esforçar, ter bom ânimo, não temer, porque o Deus grande e poderoso é maior do que todo o exército reunido do inimigo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Não esqueça de inscrever-se nesse canal, compartilhe essa palavra com alguém, deixe aí seu comentário. Fica na paz do Senhor Jesus.